Bom, como eu prometi responder a dois comentários que foram feitos no vídeo intitulado Só há dois tipos de cristianismo no mundo, fiz já uma objeção a um primeiro comentário e agora eu quero fazer uma outra objeção a um outro comentário de um outro irmão. Esse irmão, eu não sei se ele é judeu, do ponto de vista consanguíneo, geneticamente falando, ou se ele é um judeu prosélito. Ele atende pela alcunha de Techuvá. Ele escreveu assim, ele fez dois comentários, na verdade, aqui. Amigo, o objetivo da Torá não é salvar. Quem pensa em ser salvo pela lei não está entendendo as Escrituras. O professor Techuvá, se você não me diz isso, sério, eu não saberia. A salvação é com o Messias. Outra afirmação muito profunda. Só pela graça é que conseguimos obedecer à lei. Quem não está na graça nem entende isso. Olha, pela graça se consegue obedecer à lei, há controvérsias, né? Quem não vive pela lei, instruções do Criador, também não pode viver pelo Messias. Também, professor Techuvá, há controvérsias. Pois o nosso Salvador pregou e cumpriu a Torá. Se você não me diz isso, eu não saberia. Quando ele andava pelas sinagogas, pregava Moisés, Torá. Também não saberia. Se você não me dissesse isso, eu não saberia. Leia Atos 15, 21. E mais, quem não crê nas palavras de Moisés, também não pode crer nas palavras do Messias. Daqui a pouco nós vamos comentar esse texto aqui de Moshe, que você está fazendo referência, viu, professor Techuvá? Isso ele mesmo alertou em João 5,46. Esse é o texto que nós vamos comentar. Aí o professor Techuvá, ele arremata o seu comentário dizendo o seguinte: agora vai me dar um conselho. Quer um conselho? Gaste o seu tempo em entender a restauração completa de Israel e as 12 tribos. Olha só o conselho do professor Techuvá. Ele quer que eu gaste o meu tempo entendendo, compreendendo a restauração completa de Israel e as 12 tribos. Esqueça o adventismo. Não vale a pena viver em função de desmascarar essa religião. O professor Techuvá, esse negócio de desmascarar a religião aqui, ou seja, não vale a pena desmascarar a religião, pode servir para você, né? Pode servir para você. Para mim, não. Para mim, eu acho que compensa ainda desmascarar a teologia mentirosa, falida e corrupta da Igreja Adventista, né? Aí você diz aqui, você saiu da Adventista e a Adventista não saiu de você. Professor Techuvá, isso é um engano seu, porque não é que o Adventismo não saiu de mim. É que eu direciono o meu ministério aqui aos meus irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só isso. Tem nada de Adventismo dentro de mim. Entendeu? O senhor que ainda não pegou o espírito aqui do canal, né? O que mais que ele diz aqui? Se liberte também do cristianismo. Eu tenho que me libertar do cristianismo, né? Pesquise, porque essa religião foi fundada. Pesquise o porquê, né? Você quer que eu pesquise o porquê que a religião cristã foi fundada, né? E se o Messias faz parte de uma religião que rejeita a sua Torá e o seu povo. Paz, irmão. Então você quer dizer que o Messias, ele não está no seio do cristianismo, né? Ele não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo, eu quando eu falo de cristianismo, viu, professor Techuvá? Eu acho que não é no mesmo sentido que você expressa o termo cristianismo. Quando eu digo cristianismo, eu estou falando da relação das pessoas com Deus e sua palavra, entende?
Eu, quando falo de cristianismo, eu não estou falando do cristianismo institucionalizado. Eu não acredito em cristianismo institucionalizado. Significa dizer que eu não acredito em nome de igreja, né? Entendeu? Então, eu acho que quando você fala em cristianismo, você tem uma ideia que é diferente da minha quando eu falo de cristianismo, certo? Mas vamos lá. Você pede para que eu leia Atos 15, 21. Ô, professor, eu quero que você leia Atos 15 todo, para você compreender Atos 15, 21, tá? Se você ler Atos capítulo 15 todinho, você vai entender o que Lucas, que foi escritor de Atos, disse aqui em Mateus 21. Ou Mateus, em Atos 15, 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Por que esse versículo aqui foi dito por Pedro? Por que Pedro citou isso aqui? Justamente porque o concílio de Jerusalém estava refutando um grupo de fariseus que estava insistindo para que os irmãos, a igreja, no modo geral, a igreja cristã primitiva, os apóstolos, obrigassem os gentios convertidos a se circuncidarem e guardarem toda a lei de Moisés. Olha o verso 5 que o professor Techuvá. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Os cristãos gentios que se convertiam não estavam sendo obrigados a se circuncidarem, muito menos a guardarem a lei de Moisés. Aí vêm os fariseus e apresentam esta imposição, esta obrigação. Eles estavam sugerindo, de certo modo até ordenando, que os líderes da igreja em Jerusalém impusessem essas obrigações aos gentios convertidos. Aí Pedro toma a palavra, aqui a partir do verso 7 ele diz, o texto diz: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Veja que o negócio aqui é evangelho, viu, Techuvá? E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. A nós quem? Judeus cristãos. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. Nós e eles quem? Judeus e gentios. Viu, professor Techuvá? Deus não estabeleceu distinção nenhuma na égide da nova aliança entre judeus e gentios. Não há mais essa distinção. Purificando-lhes o coração por meio da guarda da Torá? Não, por meio da fé. Verso 10. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? E aí, ô Techuvá, o que você me diz disso aqui? Será que é só você que consegue suportar o jugo? Que nem os patriarcas, profetas, o povo de Israel como um todo suportou? Nem os discípulos, que eram judeus convertidos? Será que é só você que consegue suportar esse jugo, ô Techuvá? Será que é só você que consegue? Porque Pedro está falando que ninguém conseguiu suportar esse jugo. Que jugo? Lei de Moisés, Techuvá. Torá. Esse é o jugo. Verso 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então, em suma, Techuvá, quando Pedro diz aqui, porque Moisés tem em cada cidade desde tempos antigos os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados, ele está dizendo o seguinte: olha, esqueçam Moisés, porque Moisés já tem quem pregue ele. Todos os sábados nas sinagogas, desde tempos antigos. Agora Jesus não. Esqueça essa história de circuncisão, lei de Moisés. Por que mesmo? Porque Moisés já tem quem pregue ele. Onde? Nas sinagogas. Esse é o sentido, viu, Techuvá?
O sentido aqui não é fazer os novos crentes agora a se tornarem judeus e passarem a guardar a lei de Moisés, a Torá, como você preconiza aqui. E você também diz no seu comentário que o Messias não tem nada a ver com o cristianismo, né? Com as pessoas crentes em Jesus Cristo hoje, né? Porque, segundo você, Jesus não poderia ter nenhum tipo de relação com quem desconsidera a Torá. Vamos comentar um outro texto que você sugeriu, para que eu lesse? Tipo assim, não, olha, quem não crê em Moisés não pode crer no Messias. Então, para crer na graça, tem que crer em Moisés, né? São dois estilos de vida, são duas mentalidades que se complementam. É a Torá mais o Messias, mas o Messias não tem nada a ver com o cristianismo. Não é isso que você diz, o professor Techuvá? Então vamos lá. São João 5,46. Presta atenção aqui, o professor mestre. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, olha o que Jesus diz aqui. Também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. O professor Techuvá, o que Jesus está querendo dizer aqui não é que eu, para me salvar, me justificar diante de Deus, eu preciso também crer em Moisés. Não. Eu preciso crer em Moisés, por quê mesmo? Por causa do próprio Moisés? Por causa da Torá? Não. Porque ele escreveu a meu respeito, disse Jesus. Eu devo crer em Moisés, o professor Techuvá, não por causa do próprio Moisés, mas porque a respeito de Cristo ele escreveu. Então é por causa desse Cristo, sobre quem Moisés escreveu, é que eu preciso crer em Moisés. É por causa de Cristo. Não é por causa do próprio Moisés, não, o professor Techuvá. Moisés já era, professor Techuvá. Pertenceu a uma dispensação. Moisés pertenceu à velha aliança. Você nunca entendeu, professor Techuvá, a diferença entre velha aliança e nova aliança. Você quer enfiar a goela abaixo das pessoas, inclusive sobre mim, aí a obrigação de ganhar tempo, não perder, né? Segundo você, ganhar tempo, tentando compreender a restauração de Israel e as 12 tribos. Eu não tenho nada a ver com judeu, com judaísmo, irmão. Professor Techuvá, eu não tenho nada a ver com judeu. Tem nada a ver com judeu mais. Aliás, nunca tive. Não quero ser judeu, não pretendo, nunca tive essa intenção. Entendeu? Olha aqui que eu vou ler alguns textos para você encerrar essas minhas objeções ao seu comentário. Gálatas capítulo 3, verso 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego. Escute isso aqui, professor Techuvá. Agora, sob a égide da nova aliança, fundamentada na graça de Deus, não na lei de Moisés, não pode haver judeu nem grego. Não há essa distinção mais, o professor Techuvá. Diante de Deus não há mais essa distinção. Todos nós somos iguais, sendo judeu ou gentil, pertencendo à China, ao Japão, à Alemanha, Estados Unidos, à Bolívia, Peru, Brasil. Não importa. Não importa. Não existe mais essa distinção de etnia. Entendeu? Judeu ou grego, nem escravo, nem liberto. Não existe mais esta distinção diante de Deus. Nem homem, nem mulher. Porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E aí? O que você me diz disso, professor Techuvá? E aí eu leio mais um texto para você, que se encontra em Efésios capítulo 2, dos versos 13 a 15. Ele diz aqui: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, ele está falando dos gentios, né? Foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. De dois povos, quais dois povos Paulo faz referência aqui, hein, professor? Judeus e gentios. De dois povos ele fez um só.
e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade. Que parede de separação era essa, professor Techuvá? Que Jesus derrubou. Que parede de separação era essa que provocava inimizade entre judeus e gentios? Que parede de separação era essa que Jesus derrubou? Professor Techuvá, olha aqui, verso 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois quem? Judeus e gentios, criassem em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. Uma nova humanidade, é isso que Jesus criou, professor Techuvá. Em si mesmo, não no nome de igreja, não em nome de alguma denominação, não em nome de alguma etnia, não em nome de uma raça, de uma cor, de uma língua falada, não em nome da Torá. A Torá era um muro de separação. Jesus derrubou isso. Jesus derrubou isso. Jesus acabou com isso, irmão. Acabou com isso. O verso 16 diz: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, gentios, e paz também aos que estavam perto, judeus. Porque por meio dele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Aí ele diz aqui no verso 19, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Ele está falando isso para gentios aqui, ó. Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, não Moisés. Professor Techuvá, presta atenção aqui, professor. O senhor que quer me ensinar o que é graça, o que é lei, o que é evangelho. Aliás, o senhor não fala de evangelho, né? Quem é o Messias, com quem ele está comprometido, né? O senhor quer me ensinar? Presta atenção na palavra. O fundamento dos apóstolos e dos profetas não é Moisés, é Jesus Cristo, a quem o Senhor diz que não está comprometido com o cristianismo do povo, da gente que crê nele. Diz que Jesus não está comprometido com essa gente, né? Está comprometido só com Israel e com a restauração das 12 tribos, né? Isso é o que o Senhor diz. Eu leio 2 textos para encerrar as minhas objeções ao seu comentário, tá, o professor Techuvá? 2 textos apenas. Um deles se encontra em Romanos, capítulo 11. Escute isso aqui, professor. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente. Remanescente é Israel, as 12 tribos? Sobrevive um remanescente. É Israel e as 12 tribos? Segundo a eleição da graça. O remanescente que sobrevive hoje no mundo, professor Techuvá, ele sobrevive, ele existe, segundo a eleição da graça. Deus escolheu, antes do mundo ser criado, os que deveriam pertencer a ele na égide da nova aliança. Eleição da graça. Eleição não é do diabo, predestinação não é do diabo. Eleição é de Deus, predestinação é de Deus, e é segundo a graça. Graça desse mesmo Deus. E se é de graça, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou você tem que resolver. Ou a gente é salvo se tornando judeu, ou parte de uma das 12 tribos, fundamentando a nossa vida pela Torá, pela lei de Moisés, ou a gente opta em viver pela graça de Cristo. Não há como você conciliar as duas coisas. São conceitos mutuamente excludentes. E por último, eu leio para você, professor Techuvá, que quer me ensinar. Quer me ensinar aqui? O senhor quer me ensinar? Quer me aconselhar também? Eu leio a palavra para o Senhor, professor Techuvá. Colossenses 3,11 diz assim: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Todos quem, professor Techuvá? Todos que creem nele. Ok?
eu vou encerrando minhas objeções aos seus comentários e dizendo o seguinte para você, com todo respeito, viu, professor Techuvá, que o senhor merece. Esqueça a TV Caminho Livre. Esqueça, tá? Eu direciono o meu ministério aqui para os meus irmãos da Igreja Adventista. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. Como Ezequiel 2,7 diz. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, eu vou continuar direcionando o meu ministério a eles, aos meus irmãos adventistas do sétimo dia. Tá bom? Vou continuar desmascarando aqui na TV Caminho Livre a teologia mentirosa, falida e corrupta, sustentada pela organização que atende pelo nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para mim, professor Techuvá, igreja é koinonia, termo grego para comunhão dos santos. É um organismo vivo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, disse o nosso Cristo, o nosso Messias, tá? O nosso Messias, o Messias do cristianismo, não institucionalizado, mas do cristianismo koinonia, do cristianismo organismo vivo, do cristianismo povo de Deus a quem ele conhece porque crê em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Tá bom, professor Techuvá? Felicidades para o senhor, que Deus o abençoe, tá? Você crendo na Torá ou não, crendo na graça de Deus ou não, crendo em Jesus ou não, que Deus o abençoe, tá bom? Eu rogo uma bênção de Deus sobre você aqui, tá? Mas esqueça a TV Caminho Livre, vá assistir outro canal para lá, beleza? Fica com Deus, tá?